O Clube do Medo apresenta. Muitas pessoas acham que a pirâmide é um túmulo do faraó. Não é. A pirâmide é um local onde se aconteciam as iniciações. Primeiro, porque a pirâmide ela tem um formato triangular. E o triângulo, dentro da maçonaria, dentro da Rosa Cruz, dentro da Cabalá, qualquer religião, tá? Do mundo todo. Se você vai lá do outro lado, lá na Índia, você tem a Trindade. O triângulo é a Trindade. Brahma, Vishnu e Shiva. O Criador, o Preservador e o Destruidor. 3 aspectos do mesmo logos. Certo. Aí você vai do outro lado, você tem Isis, Osíris e Horus. Ou Osíris, Isis e Horus. O pai, a mãe e o filho. Então você sempre tem uma trindade. Isso tá incluído no triângulo. Então, você pega a nota do dólar, você tem o exatamente. triângulo. Aliás, tem essa história tem da o nota olho do lá no dólar meio, também, mas... que vem dos Illuminatis, que também não tem nada a ver com o diabo. Nem com maçonaria. Não! Muitos Ou tem? Illuminatis foram pra maçonaria porque a ordem Tá. foi desfeita. Foi criada por Adam Weishaupt. Gente, é tudo às claras, tá tudo nos livros de história. Não é uma Tá. coisa tipo... A ordem Illuminati foi criada por Adam Weishaupt, lá na Baviera. Depois eles se disseminaram entre as outras ordens. Muitos criaram a Golden Dawn, outros foram para Rosa Cruz, outros foram para a maçonaria, porque a ordem foi desfeita. Tá, isso aí. Tá. Mas enfim, voltando. Então o triângulo, ele é a canalização de uma energia única de Deus que se manifesta em uma forma quádrupla. A base da pirâmide tem 4 pontas. Perfeito. Não é isso? Certo. Tem 4 pontas. Então, Deus se manifesta de uma forma quádrupla. Esses 4 pés da pirâmide, ele vai representar o seu corpo físico, o seu corpo energético, o seu corpo mental e o seu corpo espiritual. Ou ele também vai representar a terra, o ar, a água e o fogo. Ou ele vai representar as 4 direções. Tudo que tem 4 tem a ver com criação. Então, algo só pode surgir a partir do número 4, porque aí significa estabilidade. Então, Deus criando a quadruplicidade universal. Uma base sólida. É isso que significa a pirâmide. Um ponto, que é o todo, que é Deus, um ponto não tem dimensões, e irradiando para 4 pés, ou seja, algo sólido, um mundo, um universo. Bom, Tá, por isso foram construídas por as isso foram construídas as pirâmides. Certo. Então ela canaliza essa energia do alto e manifesta no plano físico. E pirâmides tem um monte de lugar do mundo, Exatamente, né? a pirâmide do Egito, e a pirâmide mas... ela tem essa capacidade de curar, porque ela traz energias lá de cima e manifesta no plano físico. Tá. Além disso, sacerdotes eram iniciados, os Keri-Rebs do Antigo Egito iniciavam as pessoas que eram dignas nos mistérios dos cultos antigos do Egito Antigo, que vinha da Suméria. Então as pirâmides não eram só sarcófagos, aconteciam rituais dedicados ao deus Osíris, aquele que renasceu. O mito de Jesus vem daí. O Deus renascido, sacrificado e renascido, vem daí. Então nós passamos por essa fase osiriana, onde você atingia a Deus através do sacrifício. Hoje nós já estamos em outro Aion, que é o Aion de Horus. Por isso que não faz mais sentido o sacrifício, mas nessa época passada fazia sentido. O deus ele se sacrificava, aí você tem o mito de Sete devorando Osíris, todo desmembrado, e aí Ísis recompunha todos esses pedaços, só não dava para recompor o falo. Mas depois a gente fala sobre o falo. Não, legal. Enfim, as pirâmides, então, elas traziam esse culto de Osíris. Então elas pegavam o cara que ia ser iniciado, isso acontece até hoje na maçonaria, não posso falar muito. Pegava o cara que ia ser iniciado, e aí colocava ele numa situação de morte. Como se ele fosse induzido a acreditar que morreu. Situação Inclusive, de morte é o quê? Deitado, assim, fica ali quietinho, eu não morreu. posso entrar em procedimentos. Acho que não é mais nesse modelo que eu posso falar. Ele era enterrado com alguns alucinógenos que tinha no Egito Antigo, extraído da lótus azul, que já tinha lá no Antigo Egito, e despertava a glândula pineal. E aí o cara era enterrado e induzia-se ele a acreditar que morreu. Pra quê? Pra ele sair do corpo, ver o desdobramento e acreditar, de uma maneira forçada um pouco, na vida pós-morte. Isso era uma iniciação do Antigo Egito que acontecia nas pirâmides. Por isso até que os egípcios mumificavam os mortos. Não é porque eles acreditavam que ia voltar para aquele corpo, mas acreditavam que tinha um período para a alma se desvencilhar do corpo físico e por isso preservava-se o máximo possível para que a alma também tivesse um tempo bastante proveitoso para se desvencilhar aos poucos. Tá. Né? Então, olha que interessante. Eles eram iniciados nessas pirâmides, principalmente na pirâmide de Gizé.
né? E esse culto mantém-se adiante, esse culto das pirâmides, pelo Akhenaton. E isso continua, essa sociedade iniciática, desde os antigos egípcios. E aí isso passa para a Grécia através de Pitágoras, que conheceu esse culto. Tanto que você tem a escola de Pitágoras como uma grande escola de ocultismo, de cabala dos gregos e de numerologia. Você tem a numerologia pitagórica. Depois isso passa para Roma através de Plotino e por aí ganha o mundo. Vai para a França, vai para a Alemanha. Se você reparar na França, é cheia de simbolismo. A França é altamente maçônica, Rosa Cruz. O primeiro manifesto da Rosa Cruz aparece nas ruas de Paris, né, durante o século XVII. Então, ali que a ordem se revelou. Mas antes a ordem já vinha mantida em segredo desde o Antigo Egito. Então, tá tudo Paris interligado. Tem muito aquele símbolo, né? Você conheceu as catacumbas? Não. Mas é sensacional. As catacumbas, se você entrar nas catacumbas de Paris, eu fui e eu percorri com a Raquel o trecho que a autoridade francesa deixa a gente percorrer. Porque eles não deixam a gente entrar nos muitos túneis. É só um pedaço. Mas ali você vê, e a instrutora vai falando. Porque isso é um tabu aqui no Brasil, tá? Maçonaria, sociedades secretas, Golden Dawn, Astron Argentum, Rosa Cruz, luciferianismo, OTO. Isso não é segredo para francês, para alemão. Isso aí eles estão acostumados. Até já desligaram. Isso é uma coisa que é tabu aqui no Brasil. Se você entrar lá nas catacumbas de Paris, no meio dos ossos, você vê os pontinhos dos antigos maçons, onde eles marcavam um ponto de encontro no meio das galerias. Eles entravam com tochas ali à noite. E eles faziam os encontros para poder confabular a queda da Igreja Católica, que era extremamente opressora. E os encontros eram feitos ali nas catacumbas de Paris. Então, você tinha uma cidade de luz em cima e uma cidade de sombra embaixo, igual o hermetismo, né? E aí você tem os pontinhos ali dos triângulos, onde eles se encontravam, você consegue ver a assinatura dos Illuminatis. Geralmente tem uns números junto com outras letras, que vai simbolizar qual que era a ordem do cara. Tá tudo lá. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.